Então tá, pessoal, bom dia. É, Queria mostrar para vocês, então, o nosso software TypeStream Visual, né, o TSV. Então, ele é o software de análise de NGS dos kits da OneLambda, né? Então, essa é a carinha dele, a tela inicial. Então, vocês podem ver, né, para quem já é familiarizado com o Fusion, ele é muito similar. E a intenção da OneLambda realmente é essa mesma, né? É deixar ele, que ele tenha uma cara familiar mesmo para quem já é usuário do HLA Fusion. Tá? Então, aqui na página inicial, na tela Home, a gente tem algumas informações sobre banco de dados, então, como que está o armazenamento, o uso do nosso banco de dados, quais os catálogos que eu já tenho importado, né? Então, assim como nos kits de SSO e anticorpo, a gente precisa de um catálogo para análise. A gente consegue ver aqui quais as bibliotecas que nós temos importadas, então, no software, quando que foi a data do último update de NMDP, de grupo P, grupo G. Então, assim, umas informações básicas, elas ficam aqui na tela Home, na tela inicial do software. Tá? Então, passando quando a gente começa a fazer uma análise, né? Então, assim, o TSV ele tem algumas ferramentas aqui, né, similares às do Fusion. Então, como se faz para procurar uma seção? Ele tem a aba Navigator aqui do lado direito, né? Então, aqui a gente tem as seções, fica aparecendo as seções que a gente já importou, tá? Então, o TSV, a gente configura ele de uma forma igual a gente faz no Fusion, tá? Então, a gente precisa primeiro importar os arquivos de referência, então, equivalente sorológico, NMDP, grupos P, grupo G e catálogos de análise e biblioteca, tá? Então, para isso, a gente vai em Utilities, Update Reference e Update Reference File, ou então, nesse atalho aqui tem esse botão de download, tá? Então, eu fazer este caminho aqui e clicar direto no download, eu vou chegar na mesma tela, tá? Então, quando eu abro aqui o meu Update Reference File, então, se eu tivesse começando um banco novo hoje, né, a primeira coisa que eu vou fazer é importar um equivalente sorológico para análise, né? Porque o software precisa disso para colocar as informações. Então, o que está importado aqui no meu TSV é a versão de outubro de 2021, é o mais atual. Né? E aí, como vocês sabem, tanto o Fusion, o TSV também tem a opção de auto-update. Tá? Então, quando a gente seleciona aqui, caso eu precise, né, eu vá começar a usar um banco novo, quando a gente usa o auto-update, ele vai buscar lá no banco, né, os arquivos mais recentes, tá? Então, até o momento, não tem aqui um equivalente sorológico mais novo, pronto aqui para fazer o download, tá? Aqui, novidade, acabou de sair, a Holanda acabou de liberar a documentação de janeiro de 2022, tá? Mas ela ainda não está disponível aqui pelo auto-update do software. Tá? Então, a gente seleciona o arquivo, importa, e aí eu vou passando aqui para as abas, né, indo aqui da direita para a esquerda, para eu conseguir importar todos os meus arquivos de referência, tá? Então eu começo sempre com o equivalente sorológico, depois eu faço, né, importo a nomenclatura de grupo G, importo a nomenclatura de grupo P, então à medida que a gente seleciona, né, no caso, se eu fizer o auto-update, eu acredito que o meu, ele já está, né, com a versão mais atual. Então, ele pula esse processo aqui de importar, né? Se eu tivesse com um banco novo, ele importaria normalmente esses arquivos. Tá? Então, local code, né, o laboratório pode criar um código para, né, condensar os alelos. Aqui no Brasil, acho que ninguém criou um código próprio. A gente costuma utilizar o NMDP. Então, o NMDP, assim como a gente faz no Fusion, a gente faz a atualização dele aqui pelo auto-update. E aí a gente tem os catálogos de análise, tá? Então, os catálogos de análise da OnLambda, a gente só tem que prestar atenção qual é o kit que a gente está utilizando, tá? Então, a nomenclatura dos catálogos do NGS, ela sempre vai começar com ALL, que é referente ao type. Aí ele tem o traço e né, o número de locos do kit. Então, a OneLambda dela tem, no momento, o kit de 11 locos, 9 locos e 8 locos. Tá? O 9 e 8 locos estão sendo descontinuados, mas então, para os kits de 11 locos, é o 11. Tá? E aí, o LX, tudo que for LX ou somente L, são os kits que são da plataforma Ion.
tá? Então, quando tem o LX ou somente L, são os kits da plataforma Ion. E aí, seguido, né, ele é seguido pelo número de lote aqui do kit, tá? Então, ele tem o número de lote e aí, na sequência, ele tem uma revisão. Então, alguns catálogos acabam passando por revisão e aí a gente tem nesse último número aqui, 01, 02, enfim. Quando o kit tem uma referência LFX, que é o caso aqui do Fastplex, que vocês estão vendo, por exemplo, tá? Então, o kit Fastplex é o kit mais novo que a Lambda lançou, é um protocolo mais rápido do que o All-Type tradicional. E no catálogo dele, então, ele tem esse F aqui, tá? O F é referente a Flex, porque a forma como eles nomearam, né, esses barcodes do kit da Illumina, a Lambda chamou eles de Flex barcodes, tá? Então, toda vez que eu tenho um FX aqui na referência do catálogo, significa que é para diferenciar um kit que é feito para a plataforma Ion de um kit que é feito para a plataforma Illumina. Tá? E aí, da mesma forma, na sequência, eu tenho o número de lote e a revisão daquela documentação. Então, a gente seleciona os catálogos que eu tenho, né, dos lotes que eu tenho no laboratório para importar. E também a biblioteca, tá? Então, a biblioteca é o arquivo de referência, né, onde eu tenho a sequência de todos os alelos, e é o que o software vai usar para comparar, né, as sequências obtidas lá, o consenso, para chegar no resultado da tipagem dos alelos. Tá? Então, a nomenclatura a biblioteca mais recente que a gente tem é baseada na nomenclatura do IMGT versão 3.46, que é a revisão de outubro de 2021. Tá? Então, só para lembrar, no Fusion, a gente tem 2 atualizações de nomenclatura por ano. É sempre a revisão de janeiro e a revisão de julho. Para o TSV, para os documentos de alta resolução, então isso também se aplica para o SBT, são 4 revisões de nomenclatura por ano. Então, a gente tem as versões de janeiro, abril, julho e outubro. Tá? Então, por isso que a versão que eu tenho aqui, essa 3.46, ela é referente a outubro de 2021. Tá? Então, aqui a gente, né, seleciona, faz a importação dos arquivos de referência, aí eu já posso começar a fazer análise.